Por séculos, o período após a queda de Roma foi chamado de Idade das Trevas, uma era de caos, ignorância e retrocesso. Mas será que essa visão é justa? Prepare-se para uma viagem no tempo onde desafiamos mitos e revelamos uma era de transformações surpreendentes. A queda de Roma não foi um golpe repentino, como um raio em céu aberto. Foi uma erosão lenta, uma série de fissuras que se alastraram por séculos. Enquanto o último imperador do Ocidente, Rômulo Augusto, era deposto em 476 d.C., o império já muito respirava por aparelhos. Desde o século III, crises econômicas, epidemias e guerras civis minaram Roma. Os chamados bárbaros, visigodos, ostrogodos, francos, não eram invasores alienígenas. Muitos serviam no exército romano, governavam províncias e até veneravam os mesmos deuses, antes de adotarem o cristianismo. Com o fim das cidades romanas, a Europa não mergulhou no vazio. Nas paisagens rurais, longe dos fóruns silenciosos, uma nova vida pulsava. As pessoas não desapareceram, elas se reorganizaram. E, nesse processo, reinventaram o cotidiano. Sem as estradas movimentadas ou os celeiros imperiais, cada família tornou-se seu próprio centro de produção. A economia de subsistência não era sinônimo de miséria, era sobre autossuficiência. Cultivava-se trigo para o pão, cevada para a cerveja e legumes para o inverno. Até os animais tinham papel duplo, vacas davam leite, quando necessário, couro. As antigas vilas romanas, antes símbolos de luxo, foram substituídas por vilas comunais. Os camponeses não eram mais escravos, mas colonos, trabalhadores que dividiam a terra com senhores locais. Era um sistema rústico, mas funcional. Os romanos usavam arados leves, adequados ao solo mediterrâneo. Mas no norte da Europa, com terras pesadas e úmidas, os camponeses inovaram, criaram o arado pesado, com lâmina de ferro e rodas. Revolucionário! Ele permitia lavrar solos antes intratáveis, e abrir novas fronteiras agrícolas. E não pense que a tecnologia era rudimentar. Até as ferramentas tinham estilo, algumas foices eram tão bem trabalhadas que pareciam arte. Sem moedas romanas, as trocas diretas floresceram. Mas isso não significava isolamento. Uma rede invisível conectava as vilas, o sal das costas atlânticas, o ferro das minas germânicas e até especiarias vindas do Oriente, trazidas por mercadores judeus e sírios. E sim, havia cerveja. Não era a bebida refinada dos banquetes romanos, mas uma mistura fermentada de cevada, água e mel, às vezes temperada com ervas como mirto ou alecrim. Era calórica, nutritiva e mais segura que a água contaminada das cidades abandonadas. A cerveja era tão vital que, em algumas regiões, servia como moeda de troca. Um camponês podia pagar impostos com barris. Era alimento, bebida e até remédio. A vida no campo não era só trabalho. Nas noites de inverno, histórias de heróis como Beowulf ou Siegfried ecoavam ao redor do fogo. A tradição oral mantinha viva a memória e a identidade dessas comunidades. Até o tempo era regido pela terra. Os calendários medievais não marcavam datas de imperadores, mas estações de plantio e festas religiosas. Era uma vida cíclica, ligada à terra e às estações. Longe de ser um retrocesso, a ruralização foi uma resposta prática ao colapso de um império. Nas vilas, forjou-se uma nova Europa, menos grandiosa que Roma, mais resiliente. E nela, até a humilde cerveja tinha seu lugar na história. Entre os séculos 5 e 8, a população da Europa despencou. Cidades como Roma, que já teve 1 milhão de habitantes, não passavam de vilas com 20 mil. Estradas, aquedutos e até a escrita clássica foram abandonados. Isso é declínio. Declínio de um modelo, não da civilização. Os lombardos, por exemplo, não eram bárbaros caóticos. O Edictum Rotari de 643 d.C. tinha 388 artigos, regulava desde assassinatos até direitos das mulheres. Eram sociedades complexas, reinventando o direito romano. Enquanto cidades murchavam, novos códigos brotavam. A pergunta não é houve trevas, mas que luzes surgiram nas sombras. No século IX,
Um sopro de renovação. Carlos Magno, rei dos francos, analfabeto até a idade adulta, transformou-se em patrono do saber. Sua corte em Aachen não era um mero acampamento militar, era uma usina de ideias. Este não é um simples decreto agrícola. É um manual de gestão de terras que mistura pragmatismo e poesia. Carlos Magno não queria só colheitas, queria eficiência com um toque de humanidade. Enquanto Carlos Magno governava, outros europeus expandiam horizontes. Os vikings, mais lembrados por ataques, foram também comerciantes globais. Suas rotas ligavam o Báltico ao Mediterrâneo, e até ao mundo islâmico. Este pote é um retrato da Europa pós-romana, diversa, conectada e surpreendentemente sofisticada. As trevas tinham mais cores do que imaginamos. Ok, houve declínio populacional e perdas materiais. Mas também houve redescobertas. O problema é que focamos no que foi perdido, não no que foi construído. Chamar esses séculos de trevas é como olhar para a noite e esquecer as estrelas. Foi na penumbra que a Europa gestou novos reinos, leis e até sua identidade. Um tempo difícil, sim, mas nunca vazio. Na Europa pós-romana, as doenças eram tão temidas quanto as invasões bárbaras. Sem aquedutos, hospitais ou conhecimento científico, epidemias dizimavam populações e alimentavam o medo do fim dos tempos. Mas o que sabemos sobre essas enfermidades, e como nossos ancestrais as enfrentavam? Em 541 d.C., navios egípcios trouxeram mais do que grãos para Constantinopla, trouxeram ratos infectados com a Yersinia pestis, a bactéria da peste bubônica. O historiador Procópio de Cesareia, Guerras Persas, livro 2, descreveu sintomas horrendos, gânglios inchados, febre negra e delírios antes da morte. Em Constantinopla, 5.000 morriam por dia. O próprio imperador Justiniano contraiu a peste e sobreviveu. A peste não foi só uma tragédia biológica. Ela acelerou o colapso econômico do Império Bizantino e reforçou a ideia de castigo divino na mentalidade medieval. A lepra, ou morbus leprosus, era associada ao pecado. Gregório de Tours, História dos Francos, século VI, relata que os infectados eram expulsos das cidades. Mas nem todos os leprosos tinham a doença, eczema, psoríase e até sífilis eram confundidas com ela. A exclusão era lei. Porém, mosteiros como o de São Gal, Suíça, desafiavam o estigma, oferecendo abrigo e cuidados. A caridade cristã, aqui, confrontava o medo irracional. A varíola, chamada de fogo sagrado, era implacável. Beda, o Venerável, descreveu um surto na Inglaterra em 664 d.C., muitos morriam sem sequer serem enterrados, pois todos fugiam. A doença, trazida por comerciantes árabes e vikings, matava 30% dos infectados. Em anos de colheita ruim, o pão de centeio podia ser mortal. O esporão do ergot, um fungo alucinógeno, causava o fogo de Santo Antão, convulsões, gangrena e alucinações. Hildegarda de Bingen, século XII, descreveu-o como o dedo do diabo na colheita. Trecho dos Análises Xantenses, século IX. Em 857, muitos morreram com membros negros e mente perturbada, como se queimados por dentro. Sem os médicos romanos, a medicina medieval misturava a tradição pagã e fé. Isidoro de Sevilha recomendava sangria na lua minguante, enquanto Leixoco Afibaldo prescrevia mel e alho para infecções. Eles não eram primitivos. Sabiam suturar feridas e tratar fraturas. Mas sem antibióticos, uma simples infecção podia ser sentença de morte. As doenças moldaram a Europa das trevas, enfraqueceram impérios, inspiraram santos e forçaram a criação dos primeiros hospitais. Em um mundo sem respostas, a fé e a medicina popular eram as únicas armas contra o invisível. E, nessa luta, nasceram sementes da ciência moderna. A Idade Média não nasceu do nada. As chamadas trevas foram o solo árido onde germinaram as sementes do mundo moderno. Entre epidemias, fomes e medo, as sociedades não apenas sobreviveram, reinventaram-se. Das cinzas das cidades romanas, ergueram-se mosteiros que preservaram saberes. Da sombra da peste, surgiram os primeiros hospitais. E mesmo a lepra,
que isolava corpos, não conseguiu apagar a compaixão. A mesma Europa que via a peste como castigo divino também viajou até Bagdá para traduzir tratados de medicina. A mesma fé que culpava os leprosos pelo pecado construiu abrigos para cuidar deles. Até a cerveja, que alimentou vilas rurais, era um remédio contra águas contaminadas. Nas entrelinhas da dor, havia pragmatismo e até esperança. Chamar esse período de trevas diz mais sobre os preconceitos do Renascimento do que sobre a realidade. Sim, foi uma era de epidemias e perdas, mas também de resistência silenciosa. Cada manuscrito salvo, cada lei escrita, cada erva colhida para tratar os doentes foi um ato de rebeldia contra o esquecimento. As trevas não foram um buraco negro, foram o parto difícil de um novo mundo. Se você curtiu essa jornada pelas sombras e luzes da Idade Média, deixe seu like, ele ajuda a iluminar o passado para mais pessoas. Inscreva-se no canal para desvendarmos juntos outros mitos da história. E comente, qual período você quer que exploremos a seguir? A história é feita de perguntas, e sua curiosidade é nossa melhor ferramenta. Clique no sininho para não perder nossos próximos vídeos. Lembre-se, a história não é uma coleção de datas, mas de pessoas que, como você, enfrentaram desafios, criaram e reinventaram mundos. Até a próxima aventura!